Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de criminalística. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Estamos estudando as características da criminalística com relação ao DVI, a identificação de vítimas de desastres em massa. Já estudamos então as características gerais, a classificação dos casos em aberto, fechado, misto, as possíveis fases, fase 1, local de evento, fase 2, pós-mortem, fase 3, antemortem, fase 4, reconciliação e a fase 5, que é uma revisão e uma preparação para melhorias. Falamos já brevemente dos procedimentos preliminares, que os mais importantes, que é a resposta inicial, na qual o resgate dos sobreviventes e minimizar a perda de vidas é a coisa mais relevante. Controle inicial da cena, algumas coisas peculiares com relação a isso. Depois citamos pontualmente cada uma das fases. A fase 1, a cena do local do evento. A fase 2, a fase pós-mortem, onde nós teremos a etiqueta rosa identificando cada um dos restos mortais. Cabe salientar ainda que na fase 1 nós teremos a equipe de recuperação e coleta de vestígios, e ela irá encaminhar esses vestígios para o Centro de Coleta e Recuperação de Vestígios, também conhecido como mortuário. Na fase 1, o mortuário é criado. Na fase 2, a fase 2 ocorre dentro do mortuário. Então essas etiquetas rosas irão identificar cada um dos vestígios encaminhados para a fase 2, para a fase pós-mortem, dentro do mortuário. Os métodos de identificação primários, como impressão digital, odonto e DNA. Os métodos de identificação secundários, como tatuagens, marcas e vestes. Como é realizada a impressão papilar, a impressão, no caso de DNA. E a técnica de identificação odontológica. Por fim, estávamos estudando a fase 3, a fase antemortem, na qual ocorre a coleta das informações de maneira célere a partir da lista de sobreviventes ou de feridos. Na fase 3, na fase antemortem, nós temos um checklist amarelo, muito peculiar dessa fase, enquanto na fase 2 as nossas amostras serão identificadas por uma etiqueta rosa, na fase 3 será a etiqueta amarela. Fase 3, antemortem, amarelo. É fácil de lembrar, não é mesmo? E agora daremos início, então, à fase 4, que é a fase de reconciliação. Basicamente, é neste momento que ocorrerá o confronto entre tudo que foi coletado na fase 2, pós-mortem, com as informações obtidas na fase 3, na fase antemortem, visando os matches. Os matches serão dados a partir da junta de identificação. Essa junta de identificação ela surge na fase 4, na reconciliação, com vias de promover a confirmação ou a revisão destes matches dados anteriormente. Então, iniciando a fase 4, a fase de reconciliação, recomenda-se que o centro de reconciliação esteja próximo ao comando das operações ou do centro de gerenciamento das informações. O centro de gerenciamento das informações ele foi criado lá na fase 3, na fase antemortem, por meio do coordenador antemortem, o qual visava estruturar e centralizar as informações. Uma informação pertinente neste momento, que cabe salientar, é que este coordenador antemortem é recomendado que ele seja um juiz ou um policial, alguém que tenha um livre acesso para a expedição de mandatos de busca e apreensão e, enfim, toda sorte de questões legais para viabilizar a coleta de materiais e bens pessoais das pessoas, das vítimas da tragédia. Voltando para a análise da fase 4, a fase de reconciliação, nós temos o uso de tecnologias para processar as informações. Então, todas aquelas informações que foram obtidas na fase 3 antemortem, por exemplo, a coleta do padrão decadactilar das vítimas,
na fase antemortem, poderá ser comparado com a coleta papiloscópica feita na fase pós-mortem, na fase 2 pós-mortem, através de tecnologias de processamento de informação, como o EIFES. Vamos comparar uma coisa com a outra a partir do EIFES. Ou poderíamos comparar também perfis genéticos, através do banco de perfil genético. Então é na fase 4 que os matches serão promovidos, através do uso dessas tecnologias. Com relação às juntas de identificação, perceba, nós vamos ter o mesmo padrão. Será criada uma junta de identificação para as impressões digitais, uma junta de identificação para o odonto e uma junta de identificação para o DNA. Sendo que o coordenador dessas juntas é recomendado que ele seja o coordenador da reconciliação. Ele pode ser um médico legista, um juiz, um militar ou um policial. É a mesma lógica pertinente ao coordenador da fase antemortem. A ideia é facilitar, caso sejam necessários busca e apreensão de materiais pessoais, escovas de dente, veículos, o que quer que seja. Então, o manual ele recomenda que existe então aqui a possibilidade de que juízes e policiais sejam coordenadores de reconciliação. Por fim, o objetivo todo é estabelecermos marcadores chaves, tantos antemortem quanto pós-mortem, e a partir desses marcadores chaves obteremos resultados. Quais são os 3 possíveis resultados obtidos? A partir da análise, nós poderemos ter então uma identificação confirmada, nós poderemos ter uma identificação rejeitada, ou seja, não é aquele indivíduo, ou nós poderemos ter uma identificação possível, sendo ainda necessário mais elementos. Então, nesse caso aqui, o perito ele não vai liberar a identificação do indivíduo, uma vez que é um ID possível. Seriam necessários mais elementos para que ele então pudesse de fato confirmar essa identificação. E este é o fim da análise do DVI, no qual a reconciliação pressupõe o confronto entre todas as informações colhidas antemortem na fase 3 com todas as informações colhidas na fase 2 pós-mortem, dentro do mortuário, de modo a promover matches entre os marcadores chaves, antemortem e pós-mortem, para obtenção de identidades, confirmação de identidades ou revisão dos resultados obtidos.